Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Que grande dia que tivemos ontem. Depois da confirmação da transferência do Pietuzewski, tivemos duas grandes entrevistas, uma ao Tiago Silva, a outra ao Farioli. Com certeza a de Farioli será a mais impactante, a mais importante, mas gostei também muito da entrevista do Tiago Silva. Parece que o Pietuzewski já não escapa. Muita gente ontem comentou sobre o tempo do contrato dele. Ele, assim que fizer 18 anos, já vai prolongar o contrato por mais tempo, portanto isso é uma não questão. Hoje vamos também analisar o mercado de transferências, que está a ferver, e sabemos que em poucas horas podem chegar mais reforços. O Farioli quer os reforços para o mini estágio, vamos ver quem é que chega mais, vamos já analisar tudo, mas primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Subscreve também o canal se ainda não subscreveste. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores, falta muito pouco. Será que é hoje que conseguimos atingir essa meta? Já sabes, partilha o canal com alguém que saibas, com um amigo ou alguém que goste deste tipo de conteúdo. Vamos tentar chegar à meta o mais rápido possível, pode ser já hoje. E depois também convidar-te a deixar os teus comentários. Já sabes que é sempre muito importante, eu leio sempre todos os comentários. A vossa opinião acrescenta sempre muito ao vídeo, trazem sempre informações novas, geram-se bons debates e portanto é sempre muito importante as vossas opiniões. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários. E eu começaria então o vídeo de hoje pela entrevista principal de ontem do Farioli. O Farioli ontem dá uma entrevista muito interessante. E eu realmente não tinha a certeza se era ontem. Mais uma vez agradecer-vos que deixaram também nos comentários quando é que era a entrevista. Era ontem à noite, eu fiquei atento para assistir também a do Tiago Silva, mas começando então pela do Farioli. O Farioli foi igual a si próprio. Nós já sabemos que ele é muito direto, ele mostrou mais uma vez ser uma pessoa muito inteligente. Agora, surpreendeu-me uma coisa, quer dizer, no fundo eu já sabia que o espírito do Porto estava muito ligado ao que tinha acontecido, a todos os percalços. Como eu dizia, este Porto motiva-se com as coisas que correm mal, não só referindo-me à perda do Jorge Costa, não só referindo-me aos campeonatos que correram mal na época passada, mas também ao que correu mal ao Farioli, portanto muita coisa, as lesões até do Nuno Pérez, sabíamos que tudo isso estava a unir a equipa. Nota-se, como disse o Tiago Silva, já lá vamos, que a equipa festeja de forma diferente os golos e as vitórias, que têm sido muitas também. Teve apenas o empate com o Benfica, também é um Porto que bate recordes, mas o Farioli surpreendeu-me ao dizer que, ele dá o exemplo da filha, dizer que se perguntarmos à filha dele de onde é que ela vai dizer que é da família portista, e portanto ele parece-me que propositadamente, é a impressão que me dá, claro que ele não disse isto na entrevista, mas dá-me a impressão que é propositado da parte dele beber da cultura do clube, inserir-se mesmo como se fosse mais um adepto, e ele a dizer que tem o Porto Canal constantemente ligado, portanto a dizer que respira o Porto, que está sempre ligado. Ele até a dizer que às 6 da manhã e a qualquer hora da madrugada fala com o presidente. Portanto acho que o Farioli é inteligente não só a adaptar os jogadores, mas também a adaptar-se a ele próprio, e nota-se então que ele bebeu muito dessa cultura do Porto, e acho que é só graças a isso que ele consegue perceber a dificuldade, por exemplo, que é de jogar no campo do Santa Clara, nos Açores. Acho que para qualquer treinador estrangeiro, e eu alertei isto muitas vezes, porque é o que normalmente acontece. Nós vimos isso, por exemplo, com o Lopetegui, vimos no Benfica com o Schmidt, enfim, está sempre a acontecer com treinadores estrangeiros, porque eles não conhecem aquilo que é a realidade portuguesa. Eles olham, na teoria, o Santa Clara não seria uma equipa tão difícil, e realmente só alguém que está muito dentro da cultura do futebol português e também do Porto é que entende essas diferenças, e acho que o Farioli conseguiu em tempo recorde adaptar-se, e realmente deve ter sido muito graças a isso. Ele realmente é muito perfeccionista. Temos aqui mais uma pista de como ele é tão perfeccionista, que até na sua própria mentalidade ele tentou inserir-se como se fosse mais um, e acho que é graças a isso que o Porto bate os recordes, e a equipa mais forte da história do Porto, a primeira volta mais forte de sempre, acho que se deve muito a isso. E o Farioli então a mostrar essa grande adaptação. Achei interessante, já sabíamos, já agora indo pelo lado do perfeccionista, achei interessante ele a dizer que o Eustáquio, e com certeza outros jogadores, dizem que é uma espécie de Netflix quando ele faz as antevisões dos jogos, porque ele fala muito, vai muito ao pormenor. Já sabíamos que era assim, ele prepara ao detalhe a equipa, principalmente defensivamente. E é muito graças a isso que o Porto faz esta primeira volta espetacular. Eu não sei qual é a tua opinião em relação à entrevista, não sei se a viste. Se quiseres também deixar a tua opinião, o que é que achaste mais relevante. Esta entrevista foi muito extensa, não dá aqui para falar tudo, vou mais falar de sensações. Tive esta sensação que é o treinador muito perfeccionista, que já tínhamos visto nas conferências e nos jogos. Quem acompanha o Porto desde o início da época já conhece este lado do Farioli, nada surpreendeu aqui. Acho que até o facto dele, quando ele recorda ao Jorge Costa, essa imagem até tornou-se a mais viral da entrevista. Ela é importante no sentido de mostrar, e acho que isso os adeptos também têm muito presente, de quanto a perda de Jorge Costa é um catalisador para este campeonato, que é para dedicar-lhe a ele, e realmente é emocionante para qualquer portista, acho que até para qualquer pessoa que gosta de futebol ver aquelas imagens, porque realmente foi uma perda trágica que aconteceu no início da época, e o Porto conseguiu fazer, tinha aqui dois caminhos, ou
se ia abaixo ou fazia da fraqueza força, e fez força, está a fazer até agora, e o Farioli dá indicações de que não vai tirar o pé do acelerador, ele continua muito exigente. Ele falou até daquela recepção no aeroporto, dizendo que não é festejar antes do tempo. Eu concordo plenamente com ele e acho que isso é uma lucidez. Parece mesmo que é um treinador que foi criado no Porto. Ele a dizer que os adeptos, foi mais uma manifestação a dizer o quão entusiasmados estão com o momento da equipa e o quanto é preciso alertar que é preciso continuar assim. E foi exatamente isso. Não foi um festejo, foi um alerta que é preciso dar tudo. E também os adeptos sabiam que aquele jogo era difícil nos Açores. E é tal coisa, ter um treinador estrangeiro e novo no Campeonato Português poderia cair na armadilha de achar que não era assim tão difícil, mas não caiu porque o Farioli realmente está muito preparado. Eu lembro-me, por exemplo, há uns anos do Lopetegui, dando aqui o exemplo, eu lembro-me uma vez, e agora, se não me falha a memória, estou a falar de cor, podes deixar nos comentários, muita gente costuma deixar para me corrigir, que às vezes posso estar enganado aqui, mas eu acho que foi um jogo do Porto contra o Sporting, em que o Lopetegui joga com os suplentes, porque era para a taça, e depois vai para a Liga dos Campeões jogar contra o Atlético de Bilbao com os titulares, porque ele conhecia bem o Atlético de Bilbao, achou que a Liga dos Campeões era mais importante e esqueceu-se que o Sporting era o Sporting, e são esses pequenos pormenores que às vezes treinadores estrangeiros falham, e o Farioli ia mostrar que está muito bem adaptado. O Farioli falou do Rodrigo Mora, falou individualmente de vários jogadores, falou do Rodrigo Mora dizendo que, e acho que aqui ele abriu uma pista muito interessante sobre porque é que ele pode não ter entrado em campo no jogo com o Santa Clara. Sabemos que o Rodrigo Mora tem apenas 18 anos, apesar de mostrar toda aquela maturidade, como eu digo, é um jogador a Porto, quando fala nas entrevistas, até quando recebeu o Dragão de Ouro, não deixa de ser um jovem, não deixa de ser um menino, e eu acho que estas notícias do mercado afetam-no, e ele deu aqui uma pista, claro que em relação ao verão, não falou de agora, mas ele a dizer que o Rodrigo Mora nunca faz cara feia, que era o melhor jogador da época passada, que levava a equipa às costas. Farioli aqui a mostrar que conhecia bem a equipa, mas que depois teve que se adaptar pelo novo estilo de jogo dele, e que nunca fez cara feia, mas depois a dizer que a possível transferência para a Arábia Saudita também o afetou bastante. E, portanto, temos aqui então a comprovação que nos faltava de que Rodrigo Mora foi mesmo afetado por esses boatos. Não sei se não está outra vez a ser afetado pelos do Atlético de Madrid. É um jogador muito jovem, é mais fácil entrar na mente dele, mas o Porto tem uma boa estrutura. Enfim, o Gabri Veiga felizmente também é um jogador que entra sempre muito bem, embora com o Santa Clara não tenha sido tão bom. Eu acho que o Rodrigo Mora vinha em crescendo, mas podemos ter aqui mais uma pista. Há aqui várias teorias porque é que ele não jogou. A mais forte é do relevado, eu confirmo que sim, de facto também concordo com isso, mas não podemos descartar as outras possibilidades, até porque já sabemos, ainda agora pelas palavras de Farioli confirmou, que ele já foi afetado noutras alturas. Ele falou também do Frolt, disse que era um jogador a Porto, ele não conhecia, é engraçado esta transparência de Farioli, a dizer que de facto não conhecia o jogador. Há muitos reforços aqui que foram indicados por ele, mas o Frolt não, que era um jogador que já estava referenciado pelo Porto e que ele ficou surpreendido com os números dele. Toda a gente fala disso, até o André Franco falou da capacidade da resistência acima da média que ele tem. E ele a dizer que logo no jogo de estreia, quando o Frolt é aplaudido no Dragão por causa das correrias que ele faz, da entrega dele ao jogo, realmente a dizer que é um jogador a Porto. E eu acho que é mesmo definição de jogador a Porto, é aquele jogador que não para, nunca vira a cara à luta, vai a todas as bolas, tenta sempre algo mais e nota-se que dá tudo em campo. Isso realmente é a definição de jogador a Porto. Mais uma vez Farioli a mostrar que o conhece muito bem. E depois a falar também do Samu. E aqui eu até faria a ponte para aqueles jogos da taça em que ele jogou com o guarda-redes, com o Cláudio Ramos. Depois ele acaba por alterar no jogo com o Famalicão, mas ele jogou ali alguns jogos com o Cláudio Ramos, coisa que ele não costuma fazer. E na altura eu disse que a estrutura do Porto era muito forte e iria tentar convencê-lo, ou pelo menos deveria ter essa função de o adaptar e mostrar que aqui em Portugal ou no Porto é tradição o guarda-redes suplente, ainda por cima sendo um bom suplente como o Cláudio Ramos, jogar nas taças. E ele acabou por jogar assim, eu fiquei com a suspeita se não teria sido a estrutura. E aqui ele a confirmar em relação ao Samu, ele contou uma história interessante, a dizer que o Samu, o Vilas Boas disse logo quando ele chegou que o Samu não podia defender ao primeiro poste nos cantos, e o Farioli diz que aceitou a dica do Vilas Boas e nunca o colocou ao primeiro poste. Ou seja, o Farioli também adapta-se muito rápido porque tem esta inteligência de ouvir o que os outros têm a dizer, e ele a dizer que o André Vilas Boas percebe muito de futebol, sabe tudo de futebol porque tem uma grande carreira como treinador, é verdade, e ainda é jovem, foi treinador há pouco tempo. A dizer que não fala de táticas com Vilas Boas, eu aqui tenho muitas dúvidas, e eu entendo que o correto é isto, é o presidente não se intrometer no trabalho do treinador, mas tenho dúvidas que não falem nada, até porque ele diz que estão muito em sintonia, falam até de madrugada de transferências e tudo mais. É possível, até esta dica aqui do Samu é uma dica também um pouco tática, mas acho que não tem mal nenhum, se for o convívio saudável. Ele dizer que não podia ter um presidente melhor, que está sempre lá para motivar os jogadores, mas enfim, depois podes ver a entrevista é muito boa, eu penso que ela está em vários meios, não está só na Sport TV como tinham dito, mas acho que vale bem a pena ver a entrevista, é muito boa. E ele a dizer do Samu, que o Samu, e achei muito interessante isto, a dizer que o Samu está no top 3
pode jogar nos clubes top 3, eu diria, deve estar referido ao Real Madrid, Manchester City, por aí, e eu concordo com ele, mas é este Samu agora, que estamos a ver agora, que joga melhor de costas para a baliza, que está um jogador mais completo. Como ele diz, ele é um animal da área, que finaliza, ataca muito bem a área, isso já sabíamos, sempre foi a característica dele, mas ele agora tem algo mais. Concordo, o Samu continuando a evoluir assim, realmente vai se transferir para um top. Em princípio, Liga Inglesa, o Tottenham já está de olho nele, a tentar se antecipar também com a cláusula, vamos ver o que é que vai acontecer. Em princípio, o Samu fica até ao fim da época. Hoje também surgem notícias, atenção a isso, do Farioli, mais clubes interessados, e agora ainda para levar mais a sério o Manchester United. Mas acho que até por ser o Manchester United é um pouco irónico. Quem acaba de ser despedido é o Ruben Amorim. Foi o treinador que abandonou o Sporting a meio do projeto e correu mal. Portanto, até isso é irónico, é um aviso para o Farioli jamais fazer isso, porque se Farioli aceita a proposta do Manchester, corre o risco de lhe acontecer o mesmo que o Ruben Amorim, e o Manchester volta a repetir a história. Portanto, acredito que não vai fazer isso, embora eu ache até que o Farioli teria mais capacidade até para brilhar no campeonato inglês, porque ele já é um treinador que o estilo de jogo dele é muito de intensidade, tanto que ele gosta dos jogadores da Liga Inglesa, tanto que já vamos falar sobre o Gustavo Puerta, que em princípio será um médio que vem para o Porto e vem com essa intensidade da Liga Inglesa, apesar de estar agora na segunda divisão espanhola. E realmente o Farioli até também muito interessados, mas acho que vai ficar, assim como o Samu. Rodrigo Mora, aqui não sei se houve aqui alguma interferência do mercado, mas acredito que também fica, até porque eu já disse, ele disse nas entrevistas, como temos dito aqui, que quer festejar o título nos aliados, portanto acho que o Porto consegue convencê-lo. O Porto consegue convencer muito bem os jogadores, e fazendo aqui já a ponte para a entrevista do Tiago Silva, o Tiago Silva revelou um pouco daquilo que é este Porto para convencer os jogadores, porque é que o Porto consegue fazer um mercado tão bom, tanto de verão como de inverno. O Porto realmente dedica-se muito a convencer a parte do jogador, dedica-se muito ao jogador. E ele a dizer que recebeu uma carta do Vilas Boas, achei esse pormenor delicioso, a dizer que ficou emocionado com a carta e uma camisola. E com certeza a carta não é preciso ser bruxo para adivinhar o que é que estava lá. Com certeza estava lá a história do Tiago Silva e o Porto a mostrar, neste caso o Vilas Boas, a mostrar que entende muito bem como é que funciona a cabeça de um jogador deste nível, do Tiago Silva, que eu digo que ele tem uma aura diferente. Vocês, convido a ver a entrevista depois, até quem viu pode deixar nos comentários se não sentiu o mesmo, que há uma aura à volta do jogador, faz lembrar um pouco o Cristiano Ronaldo. São aqueles jogadores que têm algo mais, que parece que estão acima. Eu quando vi a entrevista pensei até que parecia-me um treinador a chegar ao Porto, a forma como ele, também já tem 41 anos, já tem maturidade, mas a forma como ele se preparou e falava tão bem da equipa, mas realmente o Vilas Boas e até o próprio Farioli a entender, ele a dizer que fizeram uma videochamada, bastou uma videochamada para o convencer. E o que é que eles propõem aqui? É o desafio de fechar o ciclo. Ele falou várias vezes em fechar o ciclo, é fechar o ciclo do clube onde ele começou, faz uma carreira extraordinária e falta-lhe um jogador tão ambicioso, falta-lhe objetivos nesta altura. Ele não pode perseguir os golos como o Cristiano Ronaldo está a perseguir. O que é que ele pode mais perseguir? Fechar o ciclo, e acho que o Porto conseguiu aqui convencê-lo através disso. Acho que se virem, olhando bem para a entrevista, acho que eu já não tinha dúvidas que ele vinha para ser titular, e eu continuo a achar, depois de ver a entrevista ainda acho mais. O investimento que o Porto está a fazer neste jogador é um jogador diferenciado, até as palavras dele dá-me a entender que vai ser um líder da equipa que vai jogar, não faz sentido ele não vir. E o próprio Farioli disse também na entrevista dele que o Tiago Silva só veio porque está em bom nível, tem jogado em grande nível, senão não vinha, portanto a mostrar que ele está bem fisicamente. Claro que depois o Farioli diz que ele vai estar pronto, nem que seja para jogar 5 minutos ou a titular, deixei tudo em aberto. Claro que ele não pode dizer que o jogador vem para ser titular, isso seria até falta de respeito pelos jogadores que já lá estão. O Farioli jamais faria isso, mas acho que o mais provável aqui é que ir ver o lateral esquerdo. Eu já disse isto várias vezes, dei até a possibilidade de ele jogar a 6, sabemos que o Tiago Silva também consegue, ou ali um livro, mas acho que o Tiago Silva, até pelo estatuto que tem, vem para jogar a central do lado direito, e depois o resto da equipa é que tem que se adaptar a um jogador deste nível. Isto, claro, pela forma em que ele está. Ele a revelar que tem preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista, tem uma equipa a trabalhar para ele. Achei engraçado essa parte da entrevista em que o jornalista tenta dizer-lhe que o Porto evoluiu muito, e ele remata a dizer que também tem a equipa dele, portanto, a dizer que é muito importante hoje em dia esses fatores todos, e por isso é que ele tem a equipa dele. E achei interessante como ele é quase um clube, o jogador é quase um clube, e a forma como ele viu o jogo do Santa Clara, ele, aquilo que eu dizia, que ele diz que a forma como os jogadores festejam cada golo e cada vitória tem muito de Farioli. Achei muito interessante a empatia do Tiago Silva com o Farioli, a dizer que sabe o que ele passou no Ajax, ele mostrar muito conhecimento, e a dizer que todos os jogadores estão com esse espírito do treinador para vingar uma época que correu muito mal ao Farioli,
e realmente o Tiago Silva avaliou aqui muito bem a equipa, ele nota-se que sabe muito do que se passa, não só desta época como das outras, estudou muito bem e de facto é esse nível de jogador, e é também só por isso que ele aos 41 anos está no nível que está. Achei muito interessante na entrevista terem falado do Pep, achei interessante a forma como colocaram a questão. Se Tiago Silva tivesse encontrado Pep, a dupla de centrais que seria impressionante, mas isto aqui eu já tenho dito muitas vezes aqui no canal, se nós juntarmos todos os jogadores que o Porto já teve, é impressionante, mesmo os que ainda jogam, alguns já em final de carreira, são equipas impressionantes, porque realmente o Porto tem uma história, um histórico de jogadores incrível, e acaba de contratar um jogador de 17 anos, tem o Rodrigo Mora 18, tem o Diogo Costa também para guarda-redes, ainda é jovem, e ainda continua a construir este legado infinito de grandes jogadores que o Porto sempre teve. De facto é um clube com muita história, e o Tiago Silva, claro, a dizer que o Pep, aliás eles já se cruzaram várias vezes na Liga dos Campeões. Achei engraçado, o Tiago Silva tinha uma memória tão boa, mas depois não se lembra do gol que marcou o Porto, que eliminou o Porto na Liga dos Campeões, foi natural, também não quis aqui levantar polémica. E depois achei que de forma um pouco atabalhoada, um pouco tosca, diria, o jornalista tentou falar da seleção brasileira. Eu lembro que esta entrevista estava, eu assisti no YouTube, penso que foi só no YouTube, não sei se passou em mais algum sítio, estava com legendas em inglês, o que mostra que é um ativo, claro, um jogador destes vai render muito ao Porto também internacionalmente, é uma transferência ao nível da do Pep, que já jogou no Real Madrid, do Casillas também jogou no Real Madrid, portanto Tiago Silva é um jogador que vai render também na venda de camisolas, há muitos adeptos pelo mundo todo que querem ver, não só brasileiros, e portanto estava em inglês as legendas, e achei engraçado que aproveitaram esta entrevista para puxar pelo lado da seleção brasileira, porque sabemos que esse é o grande objetivo do Tiago Silva, além de fechar o ciclo, claro que isso o motivou também, mas ele quer jogar na seleção e ele acredita que vai conseguir recuperar o tempo perdido nesta meia época. Eu também acredito que sim, que vai conseguir, mas achei interessante, e isso foi um sinal para nós entendermos ao que ele vem. O jornalista tentou puxar para a seleção brasileira de uma forma estranha, dizendo que já vários jogadores jogaram na seleção, como o Casemiro, o Danilo, o Alex Telles, ao mesmo tempo que ele também estava lá. Foi assim um pouco rebuscado. Acho que o próprio Tiago Silva não soube muito bem o que responder, mas ele tem uma boa oratória, ele defende-se bem, mesmo quando tenta contornar perguntas. Mas acho que o objetivo dessa pergunta meio estranha foi introduzir o tema seleção brasileira, também para passar essa imagem para o Ancelotti e ficar atento que está ali um jogador que quer ir à seleção brasileira. E temos até o William Gomes, atenção, o William Gomes sendo jovem promessa, com os grandes jogos que está a fazer, ele só precisa um pouco mais de regularidade, de jogar um pouco mais de vezes, marcando mais alguns golos, como marcou no início da época, aqueles golos de pé esquerdo, levantar o estádio, também pode ser outro candidato aqui para ir à seleção. O facto do Tiago Silva chegar atrás dos holofotes pode motivar também o PP e o William Gomes a jogarem mais para tentarem chegar à seleção do Brasil. É aqui uma possibilidade também. Mas gostei bastante das entrevistas, tanto Farioli como Tiago Silva. Acho que são entrevistas que elevam o estado de espírito do Porto, são entrevistas que sabem bem aos portistas de ver, porque são entrevistas que nos levam para outros tempos históricos, que são entrevistas que mostram que o clube está vivo e que dão grande esperança para o que aí vem. O Tiago Silva termina dizendo que quer dedicar o título ao Farioli. Foi muito engraçado, ele não falou dos adeptos, falaram dos adeptos durante a entrevista, o Farioli também falou dos adeptos, falaram muito até, mas achei interessante o facto do Tiago Silva ter dito que ia dedicar ao treinador. Acho que isso aí mostra uma empatia pelo que o treinador passou e também mostra um conhecimento, provavelmente, de como é que funciona a cabeça de Farioli, mas realmente mostrou ter uma boa ligação com o treinador. Já falaram também por videochamada, como ele disse. Já há imagens dele no estágio. O Porto começa hoje o estágio no Algarve, a equipa já foi para lá, levou a família, é muito importante esse ponto. O Farioli tem esse lado de dizer que é família portista, ele está a pegar muito por aí, deixa os jogadores levar a família também para criar essa ligação, porque ele sabe que vai precisar, ele tem os jogadores na mão muito por causa disso. Ele próprio dizer que tem um estilo de liderança em que não impõe nada, tenta sempre ir pelo lado bom do jogador, tentar convencê-lo, e está a funcionar perfeitamente a liderança dele, e não é uma liderança fácil, porque tem um plantel muito vasto, cada vez mais vasto, com várias ambições aqui misturadas. Basta ver agora a chegada do Tiago Silva, é mais um desafio, a chegada do Pietuzewski também, porque são jogadores que chegam com a ambição de jogar, e depois o plantel é grande e portanto ele tem gerido muito bem e não é fácil. Temos visto o caso, por exemplo, do Pablo Rosário com o Varela. Ele dizia sempre que o Varela está a fazer uma grande época, que não é uma luta entre os dois, mas era, e depois ficou provado que o Pablo Rosário até tirou o lugar ao Varela, depois ele lança no fim do jogo, mas está a conseguir gerir muito bem. A mesma coisa com o Mora e o Gabri Veiga, acho que também entre o PP e o William Gomes, portanto há aqui muita competição, um plantel muito competitivo com muitas opções, e ele está a gerir muito bem, a mostrar que a liderança está a funcionar.
E falando do Pietuzewski, eu hoje via, realmente confirma-se, o Kiwior e o Bednarek já tinham falado com ele tinha tal acordo verbal com o Porto, ele vai se juntar à equipa no Algarve, não é o único reforço, ele e o Tiago Silva não são os únicos, o Tiago Silva já está com a equipa, Pietuzewski vai se juntar nas próximas horas, provavelmente quando estiveres a ver este vídeo, ele já deve estar com a equipa, e o Pietuzewski gerou muito entusiasmo entre os adeptos, principalmente pelas imagens. Eu já tinha dito aqui ontem, eu tinha ido pesquisar quem era esse jogador para também falar dele ontem, e achei impressionante as imagens. É realmente um jogador Willian Gomes, é o Willian Gomes do lado esquerdo. Muita gente a compará-lo com várias estrelas do Porto, com várias estrelas atuais e do passado, e realmente é um jogador com muito talento, dá para ver isso. O Farioli conta com ele já de início. Eu acho que o Caramau vai ser emprestado, sinceramente é a minha sensação. O Farioli está aqui quase a fazer um reset na época, porque ele convoca, penso que é 33 jogadores para este estágio, e ainda falta mais reforços que podem chegar a meio do estágio. É como se fosse uma pré-época de verão. Muita gente a dizer, atenção que vão chegar, e isto para mim surpreendeu-me, os 4 reforços que o Farioli acrescenta aqui ao Tiago Silva Pietuzewski, que são os campeões sub-17, só não são 5, porque o Ion Pereira está lesionado, infelizmente. Mas acho que o Farioli convoca-os para fazer essa espécie de pré-época, mas acho que não vai apostar neles. Sinceramente, eu olhando aquilo que eu tenho acompanhado do Porto, não tenho um nome da equipa B ou dos Júniors que o Farioli tenha lançado, e ele já teve a oportunidade. Relembro que o Porto teve ali uma altura sem central e ele preferiu o Pablo Rosário, esteve sem lateral e ele preferiu o Pablo Rosário, e tinha tanto o Gabriel Braz para central como o Pedro Lima para lateral direito. Portanto, acho que ele não vai apostar nos jogadores sub-17. É só uma prova de que está atento, é uma prova de que o Porto tem muito talento, e que já sabíamos, por isso é que o Portugal foi campeão do mundo. Outro treinador poderia até apostar neles, que eles têm realmente muita qualidade, mas dá para ver, por exemplo, pelo Mora. O Farioli não é muito adepto de estar a apostar em jogadores que não estão 100% a 100%, e basta faltar ali qualquer coisa na maturação do jogador que ele já não vai apostar nele. No entanto, são jogadores que trazem competitividade ao estágio, acho que é isso que ele quer. Aumenta a competição, aumenta o foco dos jogadores que são realmente os titulares e que contam. Mas realmente é muita gente. Se olharmos para os extremos, por exemplo, temos o Midé a juntar-se ao Alarcón, ao Caramó, mais o Pietuzewski, e depois os 3 que jogam sempre, o Willian Gomes, PP e Borja Sainz. É muita gente, acho que só fica o Pietuzewski. Alarcón dá-me a sensação que vai ficar pela equipa B. Eu gostava que ele fosse emprestado, acho que lhe fazia melhor, uma vez que ver o Pietuzewski passar-lhe à frente pode não ser muito bom para ele. E ele é um jogador com talento e futuro no Porto, poderia voltar a tentar na próxima pré-época. Mas realmente acho que o Farioli vai contar muito com o Pietuzewski, e é tal coisa. O Porto vai buscar jogadores com muita qualidade e muito talento, muito a convencer o jogador, e ele parece que vai chegar até por 10 milhões, já se começa a falar desse valor. Depois ainda tem mais bónus, portanto parece que o Porto até se deu bastante, não pagando os 12 milhões, mas andando lá perto. Mas foi a solução que se arranjou, porque o jogador já queria vir para o Porto, estava convencido, assim como o Tiago Silva também queria muito vir para o Porto, também estava convencido. O Tiago Silva tinha outras opções, como o AC Milan, enfim, o Tiago Silva tinha as opções que quisesse. O Pietuzewski tem muitos clubes como o Bayern Munique atrás dele, ele próprio queria ficar até ao fim da época para ganhar outra maturidade e sair com 18 anos, e foi o Porto que o convenceu a vir. Portanto, o Porto está muito forte nesse lado de convencer os jogadores, e depois, claro, eles têm ambições de jogar. O Pietuzewski vem com a ambição de jogar, e eu acho que ele vai ser o Willian Gomes do lado esquerdo, e como eu dizia ontem, ele é um jogador que muito vertical, muito rápido, é o extremo mais vertical, não vai equilibrar tanto porque é jovem, também não é tão defensivo, é mesmo como o Willian Gomes, é o perfil. E finta, muitas fintas de corpo, mais vertical que o Willian Gomes, muito rápido, muita técnica. Ele também tem golo, marcou alguns golos por Jagiellonia, mas acho que vai ser o Willian Gomes do lado esquerdo, ali a fazer competição com o Borja Sainz, e o Caramó e o Alarcón acho que é para encostar. E estes sub-17, estes 4 reforços, trazem mais competitividade, trazem também um alerta para o plantel de que todos contam, mesmo os jogadores da equipa B, e portanto há muitas opções, mas acho que Farioli não conta com eles nem em último recurso, como ficou visto com o Pedro Lima e o Gabriel Braz. Esta é a minha opinião em relação a estes jogadores sub-17, mas não descartando que eles têm talento, e que se fosse outro treinador se calhar até apostaria neles, mas acho que não é do perfil do Farioli. Isto não é uma crítica, é só o perfil dele, e também entendo, ele é perfeccionista, e é por isso que o Porto está a fazer uma campanha tão boa e tão forte. Atenção que o Farioli disse na entrevista que números históricos não são títulos, toda a gente sabe isso, mas ele realmente a manter os pés no chão, ele é muito bom também a manter os pés no chão na equipa, da equipa, e portanto a única coisa que me preocupa neste estágio é o Porto ter um jogo com o Farense na sexta-feira. Acho que não sei se é bom, porque o Porto teve aquele problema com o Lusitânia de Lourosa, e só espero que não haja nenhuma lesão. Seria dramático depois da quantidade de lesões que o Porto tem tido. Por acaso o Farioli já, quando houve a segunda paragem de seleções, não fez nenhum amigável, acho que um bocado escaldado com o que tinha acontecido antes,
mas agora parece que já esqueceu isso e quer tentar com o Farense, vamos ver. Em princípio é bom, claro que é bom manter o ritmo e fazer aquele jogo para testar as novas dinâmicas, as tais novas dinâmicas que o Farioli vai implementar na equipa. Acho que uma delas é o Kiwior, lateral esquerdo. Acho que outra delas é o Pablo Rosário, número 6. Depois é também os próprios reforços integrarem-se, podem vir mais também. E deve ser novas soluções também ofensivas. Eu acho que o Farioli não deve estar totalmente satisfeito com a produção ofensiva, porque o Porto tem que dar mais, porque sabemos que ele não vai abdicar da solidez e da muralha defensiva que tem. E ele quer que as individualidades no ataque façam mais a diferença, portanto ser mais eficaz na frente, os desequilibradores criarem mais perigo, e acho que vai ser isso que ele vai trabalhar, pelo menos é esses os sinais que têm sido dados. E quem é que vai chegar agora de reforços externos? Portanto, falamos aqui dos reforços sub-17, que eu não acredito que façam parte desta segunda volta, só mesmo em casos muito pontuais, mesmo assim acho que não vão ser eles que vão contar. Depois tem os dois reforços que chegaram, Piatuzevski e Tiago Silva. Tiago Silva para titular, Piatuzevski para andar ali com o Borja Sainz numa espécie de competição, como tem o Willian Gomes com o PP. E agora faltam os outros reforços. Lateral esquerdo, o Farioli volta a dizer que não precisa de lateral esquerdo. O Porto vai avançar para o lateral esquerdo, só que ele também não quer que ele chegue depois do estágio. Portanto, se o Porto não conseguir fechar o médio e o ponta de lança rapidamente, ele vai descartar o lateral esquerdo. Agora, quem é esse médio e esse ponta de lança? Eu recordaria que o Luca, que era o jogador até mais referenciado na semana passada para vir para o Porto, tínhamos aqui falado dele, do Nápoles, já não vai para o Benfica. Penso que é o que se fala por valores monetários, mas sabemos que o Porto é bom também a convencer os jogadores, e ele jogou em Itália, ou seja, é um jogador com as características que o Farioli deve gostar, porque é um treinador italiano, sabemos como ele valoriza isso. Recordar aqui também que o Piatuzevski, é uma curiosidade, mas estreou-se frente ao Farioli, quando ele treinava o Ajax, como sénior, e portanto até aqui uma coincidência, mais um ciclo que se fecha. O Piatuzevski começa a carreira contra o Farioli e agora começa a carreira no Porto também com o Farioli. Não sei se também não tem a ver o Farioli já o ter visto jogar e por isso ser aprovada a contratação dele, que vai aqui tentar fazer esquecer o fracasso que foi o Caramó. Mas então, o Luca poderá ser novamente o ponta de lança. Não sei, deixa nos comentários o que é que achas. Eu sei que isto é um pouco polémico, o ponta de lança, porque muita gente acha que o Porto não precisa, só que está mais que visto que o Farioli quer um ponta de lança. Isso é um facto consumado. O que não sabemos é se ele vai querer um jogador como o Luca, 25 anos, jogador formado, que quer roubar a titularidade ao Samu, vem para isso, e sabemos que seria um pouco como o Luke de Jong, portanto não seria de estranhar, ou então um jogador jovem já aposta de futuro, já para na próxima época pegar destaca, mas que também tenha que pressionar o Samu. E aí tínhamos o Raikkonen, temos outros nomes também, o próprio David Washington, que muita gente diz aqui que ele pode não ter qualidade para jogar no Porto, mas também seria suplente, mas realmente convém que ele tenha capacidade de roubar a titularidade ao Samu. Sabemos como isso aumenta a sua capacidade, e o Porto está muito atento ao rendimento do Samu, quer muito melhorá-lo, e o Farioli quer por isso também um ponta de lança. E depois o médio é o Gustavo Puerta, é o que está mais próximo, está muito próximo, é até o mais fácil de negociar, tem poucos clubes interessados nele, é o tal box-to-box que já jogou em Inglaterra, portanto acho que este colombiano é o jogador mais fácil de trazer até rapidamente, porque o Porto vai entrar em estágio. Houve gente que falou nos últimos dias do Lewandowski, e há aqui vários nomes de jogadores também antigos, mas acho que o Porto não vai por jogadores mais velhos. O Tiago Silva foi a exceção, também pequena defesa, o Farioli não rejeita ter mais experiência na defesa, mas depois no ataque e no meio campo ele vai preferir jovens, porque o mercado de janeiro é muito complicado, e acho que ele prefere isso, até porque um jovem aceita melhor ficar no banco do que um jogador já feito. Voltaram a falar do Kenan Taylor ontem também no vídeo. Já sabemos que essa é a prioridade do Farioli, se o Porto conseguisse tudo bem, mas acho que o Porto está mais virado para jovens, porque este mercado é muito complexo. Agora, a verdade é que não há muitas notícias a surgir, porque este Porto também consegue negociar muito no sigilo, e é por isso que também temos que ficar atentos, como eu digo aqui muitas vezes, às características dos jogadores que estão a ser falados e não tanto ao jogador em si. Por acaso o Piatuzevski até foi o jogador que foi falado e depois acabou por chegar, mas já havia mais jogadores como o Bargi, e podemos ver aqui ao contrário, o Bargi tinha as características do Piatuzevski, eu até achava que ele era melhor, mas estava nas mesmas características que o Piatuzevski, jovem, com muita técnica, muito talento, muito futuro, vinha era por empréstimo, mas portanto temos que olhar mais para as características. Vamos ver aqui se o Porto avançar para o Luca. As características é um ponta de lança que pode roubar a titularidade ao Samu, que vem para o pressionar mais, porque ele já é mais velho. Se forem esses jogadores mais jovens que entretanto vão surgindo, é porque o Porto quer um ponta de lança jovem. O médio deve ser o Gustavo Puerta. Também ouvi falar hoje do Zabir e do Famalicão mais uma vez, já tinha falado aqui dele, parece que o Porto também sondou.
Ouvi falar do André Luiz, também, ele estava indicado penso que era para o Sporting, depois acabou por não ir. Há aqui vários boatos, mas também os rumores que apontam, por exemplo, jogadores como o jogador de Rio Ave não faz muito sentido, no sentido que o Porto já contratou o Piatuzewski, portanto acho que o Porto agora só vai contratar mesmo um médio e um ponta de lança. Vamos ficar atentos. Eu volto amanhã com mais novidades. Vamos ver, vamos ficar atentos como é que vão ser os treinos, o que é que nos vai surgir de novidades do estágio. Nas próximas horas vão chegar reforços, é quase certo. Eu até pensei que neste vídeo já ia ter mais novidades. Vamos ficar à espera então desse médio, desse ponta de lança e possivelmente um lateral esquerdo. Esperemos que em termos de saídas não haja nada a não ser os excedentários, mas penso que de saídas só vamos ouvir falar depois do estágio, porque aí o Porto não tem tanta pressa e quem deve sair devem ser aqueles jogadores menos utilizados. Eu penso que o Caramó, o Tomás Pérez, o Alarcón, o Eustáquio, no caso chegar algum médio, no caso também dele querer sair, mas acho que vai ficar por aí, mas vai ser mais para a frente. E de resto é isso, deixa o teu comentário, o que é que achaste destas duas grandes entrevistas de ontem no Universo do Porto? Qual é a tua expectativa para este estágio? Qual é a tua expectativa para o mercado de transferências? Quem é que o Porto vai contratar? Quem é que achas que o Porto deve contratar? Se concordas ou não que o Piatuzewski e o Tiago Silva vão estar aqui a lutar pela titularidade? Que dinâmicas são essas que o Farioli vai implementar na equipa? Já sabes que eu leio sempre os comentários todos, é sempre muito importante ter a vossa opinião aqui. Não te esqueças também de deixar o like, que é muito importante também para o canal, para dar uma força ao canal e também para o vídeo entregar mais. E depois não te esqueças também de subscrever o canal, se ainda não subscreveste, ou se já subscreveste, partilha com alguém que gosta deste tipo de conteúdo. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores, pode ser já hoje ou amanhã, vai depender também de se as pessoas que ainda não subscreveram subscrevem ou não o canal. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.